Caros amigos e irmãos, sejam bem-vindos para que juntos nós nos preparemos para o próximo dia 31 de julho, quando nós celebramos na nossa caminhada litúrgica o 18º domingo do tempo comum. Esse tempo especial na liturgia, onde nós acompanhamos Jesus no seu caminho de anúncio do reino de Deus. Encerrando esse mês de julho, esse mês teve 5 domingos, então dia 31, aqui encerramos esse domingo do mês de julho e continuamos com muita fé a nossa caminhada do tempo comum. Já logo, no próxima semana, iniciamos agosto, um mês tão especial, mês das vocações, mês das famílias, mês dos pais. Então vamos aí intensificar a nossa oração por todas as nossas famílias, pelas vocações e pelos nossos papais. Juntos passemos ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento. Sua ocupação, um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura do livro do Eclesiastes, então já cuidemos aqui com esse nome, porque há um outro livro na Bíblia com o nome de Eclesiástico, não é o mesmo daqui. Então cuidado, livro do Eclesiastes. Aqui um livro, e esse é o gênero literário do Eclesiastes, é um gênero mais poético, então devemos sim fazer uma entonação um pouco mais poética nessa leitura para a gente acompanhar o gênero do livro, o modo como o livro foi escrito originalmente. Então isso faz toda a diferença quando a gente vai interpretar esse texto, especialmente na proclamação da leitura. Cuidado com as expressões, vaidade, vaidades, as vírgulas, ponto de exclamação, para a gente dar a ênfase aí na leitura. Inteligência, competência, vê-se, desgraça, desgastam, tormento. Então são palavras que a gente deve nos preocupar aí para fazer uma boa leitura dessa liturgia. O salmo responsorial desse domingo, Salmo 89. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Vós fostes,
este salmo, um salmo aí com a quarta estrofe regular, com 5 versos. Então, ao fazer o canto ou a proclamação do salmo, cuidemos com esse detalhe. Depois, algumas expressões, vós, né? Começa já a primeira estrofe com o vós, cuidado para a gente não dizer o vos. Depois, Adão, a erva, o a ali com crase, então pronunciado 2 vezes. Ensinai-nos, voltai-vos, tardareis, aqui com uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. Então, cuidado, vamos treinar bem aqui para a gente fazer a interrogação e a exclamação quando ali aparece o sinal gráfico. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos da glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, culto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura, né, um pouquinho mais complexa aí de São Paulo aos Colossenses, cuidemos porque há muitas palavras que terminam com S e a gente deve fazer bem a pronúncia dessas palavras. Esforçai-vos às coisas, aqui já o A com crase também, terrestres, morrestes, aparecereis, revestidos e por aí vai, né? Despojastes, revestistes, uma palavra já um pouquinho mais, né? É quase um trava-língua. Então é importante que a gente treine bastante essa leitura, porque não tem palavra difícil, mas a pronúncia dela é um pouco mais complexa. Então é importante que a gente treine bem essa leitura quando a gente for, antes, né, de fazer a leitura nas celebrações que nós fazemos aí. E o evangelho desse domingo, retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós viemos já de alguns domingos, onde estamos com Jesus, com a liturgia, meditando acerca da nossa vida comum. O tempo comum medita sobre a nossa vida cotidiana, a nossa vida comum. Há 2 domingos passados falamos da acolhida, precisamos acolher a presença de Deus. No domingo passado, a liturgia falou sobre oração. Acolher a presença de Deus significa rezar,
a Deus por nós, pelos outros, pela igreja, pelas necessidades do mundo. E aqui, acolhida, oração. E aqui, nesse domingo, falamos sobre a atenção. Para onde deve estar voltada a nossa vida? Qual é o objetivo da nossa caminhada nesse mundo? Acolher Deus, rezar a Deus e fazer de Deus o centro da nossa vida. A nossa atenção, o nosso comprometimento, nossas atitudes devem estar sempre voltadas e pautadas no Evangelho de Deus, no Evangelho de Jesus. Primeira leitura, falando sobre a vaidade, então cuidado para a gente não se perder nas vaidades desse mundo, viver aqui, aproveitar do que é bom deste mundo, usar para o bem, mas não se apegar às coisas desse mundo. E Lucas, o nosso evangelista desse domingo, durante todo o seu evangelho, ele critica muito, falando que o discípulo de Jesus não combina com o apego ao dinheiro. Discípulo de Jesus sempre deve estar desapegado das coisas materiais para se preencher mais ainda das coisas de Deus. Dinheiro consome preocupação e preocupação consome tempo. Dinheiro, preocupação e tempo. Essas três coisas, elas estão sempre juntas. Então, quanto mais nós nos apegamos ao dinheiro, mais preocupações a gente tem e menos tempo para Deus a gente tem. Então, cuidado. Esse é o alerta da liturgia desse domingo. Segunda leitura, São Paulo dizendo: voltai-vos às coisas do céu. E no Evangelho, alguém pedindo para Jesus resolver uma situação de herança, e Jesus diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Olha, a atenção de vocês não pode estar voltada para essas coisas. E nós sabemos que quando se mexe em herança, sempre há briga, sempre há desentendimentos. E aí Jesus diz: cuidado, usai das coisas desse mundo, mas não apegai-vos a elas. Porque senão a gente vai morrer, nosso tempo vai ser perdido e a nossa salvação vai estar longe. Que nós possamos nos apegar com Deus e em Deus viver bem. Viver nesse mundo, viver nessa terra, voltados para as coisas do céu. Façamos juntos nossa oração com as preces da comunidade, dizendo depois de cada oração: Senhor Deus, escutai nosso clamor. Senhor Deus, escutai nosso clamor. Fazei, Senhor, que vossa Igreja seja sempre fiel ao Evangelho e instrumento de vosso reino, rezemos. Senhor Deus, escutai nosso clamor. Guiai aqueles que se dedicam no serviço da caridade, que sejam felizes na prática do amor e na defesa da vida, rezemos. Senhor Deus, escutai nosso clamor. Senhor, dai-nos alcançar a paz que desejamos e que todas as nações andem no caminho da solidariedade e da justiça, rezemos. Senhor Deus, escutai nosso clamor. Despertai-nos para que sempre busquemos o bem, a partilha e a comunhão entre irmãos, rezemos. Senhor Deus, escutai nosso clamor. Derramai sobre todas as comunidades a força de vossa bondade, para que vivam com alegria e dedicação o sínodo de vossa Igreja, rezemos. Senhor Deus, escutai nosso clamor. E vamos contemplar esta mensagem da liturgia desse domingo, pedindo ao Senhor que faça o nosso coração voltar-se para Ele, para que tire do nosso coração preocupações desnecessárias. E vamos olhar para a nossa vida, o que nós estamos fazendo que talvez não nos está conduzindo a Deus. Quanto tempo a gente perde durante o nosso dia em coisas desnecessárias. E que nós possamos assumir um gesto concreto, desapegar de alguma coisa que não nos deixa ser mais livres ou estar mais próximos de Deus. O que nós podemos desapegar? Talvez alguns minutos que a gente usa a mais no celular, na internet, redes sociais, dedicar à oração. Talvez algo da nossa casa, que está sobrando, que a gente tem demais, que a gente nem usa, uma roupa, um alimento, qualquer coisa, desapegar, dar para alguém, ajudar quem precisa. Então que nós possamos fazer esse gesto concreto, contemplando a nossa vida a partir da liturgia desse domingo. Com alegria, celebremos e vivamos bem esse 18º domingo do tempo comum.